Amém? Glória a Deus. Tudo na paz, tudo na fé. Sim ou não? Amém? Está sempre na fé, meu irmão. Fica firme que a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3. Mateus 19, versículo 3. A gente vai falar um pouquinho a respeito da dureza do coração. Amém? Para Deus operar, é necessário tirar a dureza do coração. Amém, Jesus? Mateus 19, versículo 3. Em nome de Jesus. Pastor, não está fazendo a live, eu estou gravando. Um probleminha de sinal na internet, né? Geralmente, quando está tendo a gravação, a live cai no meio da gravação. Então, o melhor é estar fazendo a gravação, né? Via celular, depois subir para o YouTube, né? E aí manda para o pessoal que não estiver podendo vir, né? Acharam? Sim ou não? 19, versículo 3. Alguém precisa de auxílio? Amém, Jesus? Então, vou falar um pouquinho a respeito dessa dureza, né, do homem, do coração do homem, né? Então chegaram ao pé dele os fariseus, e tentando dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Amém? Dá uma paradinha aqui. Aqui os fariseus, né, eles indagaram aqui a Jesus, colocaram Jesus à prova, né? Qual foi a pergunta dos fariseus? É lícito, né, ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Sim ou não, irmãos? É lícito, é permitido o homem se separar por qualquer motivo? Sim ou não? Não. Biblicamente falando, a Bíblia diz o quê? Que só há uma ocasião que pode o quê? Acontecer a separação. E por que, pastor, que esses últimos tempos o homem se separa, casa, descasa, recebe a bênção, depois perde a bênção, né? Presente de Deus, depois não é mais presente de Deus? Por quê? A Bíblia diz aqui que foi por causa da dureza do coração do homem. Amém, Jesus? O homem, quando ele endurece o coração por causa da circunstância, ele acha qualquer motivo para o quê? Para se separar. Então, primeira coisa que você tem que entender: o homem, quando endurece o coração, ele vai se separar por qualquer motivo. É claro que há casos e há casos, né? Como eu disse, há uma permissão aqui para que aconteça, né, a separação, o divórcio, né? No caso da prática de relações ilícitas fora do casamento, aí Deus dá um aval para que a pessoa venha o quê? Se separar. Mas não pense que isso aqui é algo novo, não, meu irmão. Isso acontece desde o tempo de Moisés. Ah, pastor, mas no tempo de Moisés não se casava sim, senhor. Se casava e ainda tinha o quê? Tinha registro ainda. Amém, Jesus? Não era no papel como é agora, mas era o quê? Existia um tipo de documento, né? Tanto que existia a carta de desquite. Mas a Bíblia diz aqui que eles colocaram à prova a Jesus perguntando: pode se separar por qualquer o quê? Motivo? 4. Ele, porém, respondendo, disse: não tens lido que no princípio o Criador fez o quê? Macho e fêmea. E disse: portanto, deixará o homem quem? Pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Presta atenção aqui, mais uma lição da parte de Deus. Quando a gente casa, né, a gente se une vamos supor, o esposo se une à esposa, a esposa se une ao esposo. E ali eles fazem uma aliança que representa um compromisso, né? Ambos têm um compromisso um para com o outro. A pessoa que tinha ali, não que vai deixar de honrar o pai ou a mãe, mas o seu compromisso vai ser sempre o quê?
com a sua casa. Amém, Jesus? Eu sempre ensinei, né? Não é de hoje que eu trato nessa parte de casamento, né? A gente já teve ministério nessa área, que quando a pessoa casa, no dia da folga dela, ela não pode correr para a casa da mãe e do pai. Aquele ali é o tempo que você tem que se dedicar para quem? Para a sua família. Porque muitos casamentos são divididos por causa do quê? Por causa que a pessoa não entende isso, né? Que quando ela casa, ela tem um compromisso ali com quem? Com a sua família. Amém, Jesus? Ah, pastor, hoje é dia da minha folga. Não tem? Não estou falando que você não possa visitar a sua mãe, o seu pai. Não é isso. Amém? Não é isso. Eu quero que você entenda claramente através da palavra de Deus. Não é isso. Mas tudo tem que ter um tempo. Amém, Jesus? Você tem que ter tempo para a sua casa. Você tem que ter tempo para a sua parentela, né? Porque família é o quê? Constituído de pai, mãe e filhos. Os demais se tornam o quê? Parentela. Amém, Jesus? Então, Jesus disse que quando há essa união, não se pode separar quem? O homem. Amém? Pastor, mas eu separei no papel. Mas Deus permitiu essa separação? Amém, Jesus? Porque aqui acontecia, naquele tempo acontecia, e no dia de hoje acontece. Você percebeu que na quarentena, quantos divórcios aconteceram? Poucos ou muitos? Foram muitos. Por quê, pastor? Porque talvez não tinha esse convívio. Amém, Jesus? Talvez não tinha esse tempo, até mesmo de conhecer um e o outro dentro de casa. Por isso que houve muitos conflitos e muitas separações. Amém, Jesus? E isso não pode acontecer, meu irmão. Uma pessoa que vive a palavra, ela precisa aprender que casou com um ser que não é um anjo de luz. Amém? Ou é? Sua esposa é um anjo? É um anjo? A sua esposa é uma anja? Sim ou não? Não é, meu irmão. Assim como o pastor, a pastora não é um anjo, né? Tem os seus defeitos, né? E não são poucos, são o quê? Muitos. Mas até isso nós aprendemos com o amor de Deus também a amar. Amém, Jesus? Se eu for relatar, se eu falar dele, vem aqui relatar os meus defeitos. Uma hora vai falar ali, deixa a toalha na cama, né? Eu aprendi a não deixar, né? Pega a meia e joga em qualquer lugar. Não é assim, né? Agora, se eu for falar dela também, irmão, misericórdia. Mas a gente aprendeu a amar um ao outro, de conviver em harmonia. Amém, Jesus? Porque sabemos, meu irmão, que isso é até o fim dos dias. Amém, Jesus? Até o fim dos dias. Quando você casou lá, você falou o quê? Até que a morte o separe. Então separou, irmão, você prepara para morrer, né? Brincadeira, tá? Mas, à luz da palavra aqui, a primeira coisa que eu estou falando aqui é a dureza do coração do homem no casamento, né? Vai ter outras coisas que eu vou falar aqui diante de Deus, amém? Então, a dureza do coração do homem faz que o homem não aceite certas coisas. A dureza eu posso tratar como orgulho, amém? Sim ou não? A falta de perdão não é um orgulho? Sim ou não? Pessoas orgulhosas não perdoam, amém, Jesus? E precisa, meu irmão. O esposo precisa aprender a perdoar a sua esposa. A esposa precisa aprender a perdoar a quem? Ao seu esposo. Um ou outro, de vez em quando, vai ter que dar o braço a torcer. Pastor, mas só sou eu que dou o braço a torcer. Então você é aquela pessoa que ouve mais a voz de Deus. Amém, Jesus? É você. E Deus vai agir por intermédio de quem? Do coração orgulhoso ou do coração humilde? A Bíblia diz que Deus existe a quem? A quem? Deus existe a quem? Ao orgulhoso, não é? Deus não resiste, resistir é se opor, não é? Então Deus resiste àquele que tem um coração orgulhoso, mas a Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Então precisamos entender aqui, meu irmão, que se uniu é para o resto da vida. Amém, Jesus? 7. Disseram eles então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-lo? No 8. E disse-lhe Moisés, por causa do quê?
da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, quem está falando, pastor? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa do quê? Prostituição, que é a prática de relação ilícita, e casar-se com outra, comete o quê? Adultério. E que casar com a repudiada também comete o quê? Adultério. Você vê que até algumas igrejas, elas acabam tirando fora essa palavra de Jesus e vai o quê? Permitindo. Como eu falei brincando aqui, tem pessoa que já está no quinto presente de Deus, né? No sexto presente de Deus, no sétimo presente de Deus, casa, descasou de novo, casa com outro, tal. Não é assim, meu irmão. A palavra de Deus diz que é o quê? Aquela pessoa que você se uniu, como eu disse, é casos e casos, né? Deus sabia que o homem muitas vezes não teria estrutura no caso de o quê? De uma relação ilícita fora do casamento. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Amém? Prostituição. Pastor, mas prostituição não é quando tem através da relação ilícita se ganha dinheiro? Não. Prostituição é a prática sexual, vamos supor, várias vezes fora do quê? Do casamento. Também é considerado prostituição. Então, nesse caso, até o Senhor Deus permitiu. Amém? Mas foi por causa do quê? Da dureza do coração do homem. O homem endurece o coração por causa dos acontecimentos, e aí vai acontecer 1, 2, 3 vezes, e acontece o quê? O coração endurece. Amém, Jesus? Então, a dureza no nosso coração não pode existir. O orgulho ele tem que ser tirado, meu irmão. Porque se tiver dureza no coração, a Bíblia trata o nosso coração como terra. Amém? Como assim, pastor? Sim, na parábola do semeador, Jesus ele trata o nosso coração como tipos de solo. E um dos tipos de solo é o quê? Aquele que tem pedras, né? Que ele diz que aquele coração duro, ele até recebe a palavra, ele se alegra por um momento, mas aí vem a prova, não é? Sim ou não? Vamos lá. Mateus, aí está em Mateus mesmo 13. Então vem a prova, vem a luta, né? Não pensa que em casa, meu irmão, casamento é um mar de rosa, não. Tem muitos espinhos, tem muitas dificuldades, tem muitas lutas. Amém, Jesus? Mateus 13, 4. Vamos ler aqui até o 6. 4, 6, tá? Que é a parábola do semeador que eu qual citei. Amém? Amém. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia o quê? Terra. Bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Tinha até terra, né? Você já viu um terreno que ele é cheio de pedra, aquele terreno que é em cima, né? Aquela terra fofa. Você joga a semente, ela até cresce, só que ela não consegue se afundar, não é? Então o coração duro, ele até recebe a palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus, a pessoa compreende aquilo que Deus tem falado, mas por causa da dureza daquele solo, a palavra que é para produzir um milagre na vida da pessoa acaba não tendo efeito, né? Aquilo que foi lançado acaba causando o quê? Nada. A pessoa recebe a palavra, por um momento se alegra. Eu vou dar a explicação aqui que a própria palavra explica, mas vem a luta, não vem? O sol aqui, vamos ler com vocês. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha o quê? Raiz. Então vem o sol aqui, é quando vem a luta, as coisas esquentam, né? Vem ali um dia mau, o dia da dificuldade, acontece algo dentro do casamento e o quê? Aquele solo que representa a nossa vida, o nosso coração, ele está com... Aqui não tem raiz, meu irmão. Como eu até me esqueço de dizer sobre a raiz, né? Nós temos que ter raízes profundas, não é?
para quê? Para resistir às lutas, no dia da dificuldade, no dia da provocação. Então, o coração duro é aquele coração orgulhoso, né? Aquela pessoa que não aceita as coisas facilmente, não aceita uma palavra que vem de Deus, não aceita uma direção que vem de Deus. Essa pessoa pode ser considerada o solo pedregoso. Amém, Jesus? Vou dar um pulinho lá para o 20, que é a explicação. Porém, o que foi semeado em pedregais, no versículo 20, tá? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com o quê? Com alegria. Pastor, a pessoa que é orgulhosa, tem um coração ali fechado, ela se alegra com a palavra? Se alegra, meu irmão, se alegra. Assim, se não fosse, a palavra não estava dizendo. A pessoa, ela recebe até a palavra, ela se alegra, mas só como eu disse, lá fora, no seu dia a dia, no meio da sua família, que tem as lutas, não é? Sim ou não? Sim. Mas aí vindo a luta, o que a pessoa acontece com a pessoa aqui, no 21? Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, é chegado o quê? A angústia, a perseguição, por causa do quê? Da palavra. Logo se ofende. Então ela se ofende com o quê? Com a própria palavra. É aquela pessoa que se pega dentro de casa falando: Deus, mas o Senhor não falou o que iria fazer, Deus, o Senhor não falou o que ia acontecer, Deus, o Senhor não falou que a minha vida, a minha família ia mudar. Dura pouco, porque vem a prova, vem a dificuldade, vem a luta. A palavra de Deus, ela vai ser provada no teu coração, né? Não adianta eu falar que eu tenho fé e vem a luta, é o quê? Eu logo desisto. Então, a dureza do coração, ela atrapalha, meu irmão, o agir de Deus. Tanto que lá em Ezequiel fala que Deus, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Amém? Porque quando ele coloca o coração de carne, a pessoa começa a agir conforme a palavra. Amém? Isso aqui é tipificação, né? O homem sem Deus, ele se torna alguém orgulhoso, né? Alguém que não é movido pela palavra, se torna alguém que não dá o braço a torcer, acha que o perdoar é uma fraqueza, não é? Não tem pessoas aí afora que falam: pastor, desculpar, eu até desculpo, não é assim? Mas perdoar, quem perdoa é Deus, não é assim que a pessoa fala? Não, irmão, a Bíblia diz que quem perdoa é você que tem que perdoar, eu que tenho que perdoar. Amém, Jesus? Somos nós que temos que o quê? Que perdoar, não é assim? Porque quando você perdoa, você pode orar que você também será perdoado pelo Senhor. Você vê que as pessoas hoje em dia, meu irmão, cada dia mais elas estão o quê? Com o coração como se fosse de pedra, não é? Como se fosse uma rocha, duro como uma rocha, né? Como um diamante. Então, se a gente não aprender a ouvir a voz de Deus, vai vir a angústia, vai vir a luta, vai vir um momento difícil e logo você vai o quê? Desanimar. Logo você vai querer desistir. Não é só no casamento não, meu irmão, em qualquer área da nossa vida, tá? Eu peguei essa palavra aqui porque Deus, ele já tinha me dado essa palavra e eu estava ali meditando a respeito do coração, né? Então, aí na minha pesquisa eu acabei achando essa palavra e Deus foi falando através dessa palavra. Então, a dureza do coração do homem também no casamento. A falta de perdão faz que as brigas cada vez venham o quê? Aumentar, não é? É por isso que quando surge uma discussãozinha pequenininha, a pessoa começa a lembrar lá de 1900 e bolinha, não é? Já viu isso? Mas aquele dia que você fez tal coisa, né? Aquele dia que você foi fazendo o seu que lá, você se lembra, a pessoa nem lembra mais, ela nem se recorda mais. Mas a pessoa, por causa que não teve o perdão, e o perdão é o quê? Diferente da desculpa, que a desculpa se pede quando você esbarra em alguém, meu irmão. Quando você pisa no pé de alguém, quando você derruba algo sem querer, aí você pede desculpa. Mas o perdão, meu irmão, o perdão ele vem do coração que quer ser limpo diante de Deus. Amém? Diante de Deus, nosso coração tem que estar como? Limpo. Amém, Jesus? Amém. Então, aquele que não perdoa, vem a dificuldade, aquele coração duro, ele até recebe a palavra por um momento, mas logo no dia da angústia, da dificuldade, aquela pessoa desanima. Amém, Jesus? E a gente, meu irmão, servo de Deus,
para que a nossa vida venha a ter fruto, primeiramente a semente tem que crescer. Amém? Se a semente ela não germinar e ela não crescer e não florescer, não terá frutos. Então a nossa vida, o nosso coração tem que estar aberto para receber aquilo que Deus tem na nossa vida. Amém, Jesus? Porque se você não ouvir a instrução de Deus, você vai agir conforme você bem quer. E a Bíblia diz que o povo caminhou com Deus 40 anos, praticamente um casamento, sim ou não? Esse dia eu estava vendo lá na internet, e um senhorzinho eu acho que já quase uns 90 anos, a senhorinha também, que foi o casal mais velho que se separou, está no Guinness, o mais velho que se separou. Por quê? Porque o senhorzinho descobriu que a senhora lá trocava cartas com um soldado, não sei que ela simpatizou, e descobriu lá na juventude. E aí não houve o perdão, ele foi trazendo, chegou uma hora que não suportou mais aquilo que estava dentro do coração. E aí decidiu separar no fim dos seus dias, meu irmão. Pode uma coisa dessa? Então é necessário perdoar verdadeiramente, porque senão, meu irmão, as coisas não vão adiante. Amém, Jesus? Então, como eu falei, quando a gente ouvir a voz de Deus, a gente não pode endurecer o nosso coração. Amém? Aqui é o próprio Senhor Jesus que está ali conversando, dialogando ali com os fariseus e falando sobre a respeito da palavra. Agora, lá em Hebreus 3,7, em nome de Jesus, a glória de Deus, como eu disse aqui, não é só nessa área, mas é em tudo. Hebreus 3,7, aos Hebreus 3,7, no nome de Jesus. Aos Hebreus 3, 7. Amém, Jesus? Amém. E diz aí: porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração, como na provocação, na tentação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos o quê? As minhas obras. Então, o povo no deserto, apesar de ter visto grandes milagres do Senhor, quando Deus falava, eles fechavam o seu coração. Então, a pessoa hoje em dia, ela ouve a voz do Espírito Santo e às vezes, e muitas vezes, Deus não vai falar aquilo que nós esperamos. Amém? Muitas vezes Deus vai nos corrigir. Deus vai nos corrigir aonde nós precisamos o quê? Melhorar. Mas quando a gente se sentimos contrariados, o que a gente faz? A gente acaba endurecendo o coração. Então a Bíblia diz que quando nós ouvirmos a voz do Espírito, não podemos e não devemos o quê? Endurecer o nosso coração. Eu estava falando aqui do casamento e até lembrei de uma dinâmica, Tem uma dinâmica que você pega o nome assim, coloca marido e do outro lado esposa, e aí você passa uma cola nos dois papéis e deixa secar, e aí você pega os dois separos. O que vai acontecer com esses dois papéis? Vai rasgar, mas vai ficar bom, vai ficar inteirinho o papel? Sim ou não? Não vai ficar inteirinho, não. Ele vai ficar um pouco de um no outro, não vai? Ele vai ficar em partícula, vai ficar destruído. E às vezes a pessoa não entende, meu irmão, que a separação ela acaba deixando a vida da pessoa certamente destruída, vai deixar requisito de um no outro. Não sei se você está entendendo, vai deixar traumas. Então, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente não pode endurecer o nosso coração. Amém, Jesus? Você não pode agir fora da palavra. Ah, pastor, mas Deus está falando comigo dessa maneira, dessa forma, e a gente não pode endurecer o nosso coração.
Quando o Espírito Santo ele fala, mesmo que não seja nesse sentido ou em outro sentido, nós temos que o quê? Que obedecê-lo, né? Há uma geração, meu irmão, de servos de Deus, de Zeus, né? Que diz que ouve a voz de Deus. Mas quando Deus fala a respeito no tocante de algo, a pessoa endurece o coração, a pessoa se embravece, a pessoa fica nervosa. E não é assim, meu irmão. Tenha prazer em ouvir a voz de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Tenha prazer em ouvir a voz do Senhor, no tocante àquilo que Deus falar no teu coração. Amém? Porque senão, se você não ouve a voz do Espírito, você vai ficar, meu irmão. O povo sofreu, em aspas aqui, né? Ficou no deserto 40 anos. 40 anos passando pela mesma luta. E tem pessoa que não sai da luta porque ela não ouve o quê? A voz de Deus. Amém? E você precisa ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, quando? Pastor, amanhã. Ah, pastor, amanhã eu faço. Pastor, amanhã eu faço tal coisa. Pastor, amanhã eu me corrijo nesta área. Irmão, amanhã pode ser tarde, né? Não quero ser agorero na tua vida não, mas amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz, meu irmão, quando a gente resiste à voz do Espírito, o Senhor Deus nos resiste. Amém? Você já viu uma bicicleta aí querer ir contra um caminhão? O que vai acontecer? Ela vai ter força para ir contra aquele caminhão? Sim ou não? Não vai, irmão. Então tem pessoa que ela está querendo resistir à voz do Espírito, ela está indo contra Deus, está lutando contra a vontade de Deus, né? Você vê que as pessoas estavam brigando, vamos fechar as igrejas por quê? Não, mas não pode fechar a igreja. Não foi assim no começo da pandemia? Sim ou não? Sim ou não? Não foi? Quando foi determinado lá que ia fechar tudo, os templos, ia fechar as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, o povo não estava assim, não, mas isso não pode acontecer. E cadê o povo agora, irmão? O povo que estava gritando aí que não poderia fechar as igrejas. Cadê o povo? Não voltou. E olha que eu digo, meu irmão, não vão nem voltar. Porque se a pessoa ela ouve a voz do Espírito, né, o desejo dela é estar aonde? Na casa de Deus. Sim ou não? Ela tem que entender, meu irmão, que a casa de Deus é o lugar que Deus constituiu como lugar de oração. Amém? Amém. É o lugar que nós se reunimos para buscar a Deus. Então, por que o operar de Deus não acontece? Porque quando é para a pessoa abrir o coração, ela faz o quê? Ela fecha, né? Não pensa que Deus vai sempre falar aquilo que eu espero, não, meu irmão. Deus vai falar só palavras de bênção para mim, não. Se eu quero ser melhorado, se eu quero a bênção de Deus, primeiramente eu tenho que ouvir a sua voz. Amém? Surge uma perseguição, uma luta, não tem raiz, vai desistir, não vai? Sim ou não? Se a terra não for boa, o coração não for receptivo, vai vir a angústia, a perseguição e você vai desistir. É por isso que tem pessoa que desiste tão fácil das coisas. Pastor, era um curso do meu sonho, pastor, desde criança eu queria fazer esse curso. Aí vem a oportunidade, você consegue começar aquele curso, e aí vem perseguição. Amém? Vem luta lá dentro do curso, vem a dificuldade, vem ali a aprovação, e aí a pessoa faz o quê? Ela desiste. Ela se esquece até que foi Deus que abriu aquela porta. A porta de emprego, às vezes, foi Deus que abriu, né? Deus abriu a porta, Deus abriu a oportunidade. Aí lá no emprego vai se levantar um contra a vida dessa pessoa. Aí a pessoa fala, pastor, eu quero desistir. Pastor, eu vou procurar outro lugar, né? A pessoa desiste, né? Desiste tão fácil. Desiste tão fácil, como eu falei aqui do casamento. Hoje se troca, né? Como se troca de roupa. Aí a pessoa tem um carro lá do lado, um carro bonitão, né? O carro que ela queria, que ele queria. Fura o pneu, você joga o carro fora? O que você faz? Um reparo, não é? Então a nossa vida precisa de reparo. Amém? A gente não pode jogar as coisas para o alto de uma hora para outra. Você não pode desistir daquilo que Deus te deu de uma hora para outra. Pastor, eu orei. Quem foi que te deu? Foi o diabo. Não foi o diabo, não. Foi Deus que te deu. A família foi Deus que te deu. Amém, Jesus? E é isso que você precisa entender. E tem pessoas que estão desistindo do filho, da casa, da família, está desistindo de tudo.
Pastor, vou sair que nem uma roupa, aí sem rumo, sem prumo, né? Como diz os antigos lá, não é? É isso que Deus quer? Que você saia que nem um biruta aí sem rumo, sem prumo? É isso que Deus quer para a tua vida? Sim ou não? Acho que estão meio sonolentos hoje, né, irmãos? Não é? O pastor fala mais alto para me escutar aí. Daqui a pouco quase vai, pá! Mas sacode aí no nome de Jesus. Amém? Então, Deus ele não quer que você desista das coisas. Amém? Precisa ter convicção naquilo que Deus fala. Ah, Deus falou para mim não desistir, não recuar. Então eu não vou recuar no nome de Jesus. Deus quer fazer você mais forte, meu irmão. A nossa vida não pode ser superficial. Não pode ser a terra superficial. O nosso coração tem que ter terra boa. Amém? Para a semente que é a palavra cair e produzir aquilo que Deus espera no nome de Jesus. Mas como que acontece isso? Quando eu ouço a voz de Deus. Amém, Jesus? Amém. Será que nós estamos ouvindo a direção de Deus dentro do nosso casamento, dentro da nossa família? Será que nós temos ouvido a voz de Deus naquilo que no tratante, aquilo que Deus fala conosco? Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá agora em Marcos 16, 9. Você vai ver que quando a dureza do coração gera incredulidade. Você sabia disso? A dureza do coração, a resistência, posso assim dizer, né? Porque tudo que tem essa dureza é resistente, né? Cria incredulidade. Marcos 16, 9. Em nome de Jesus. Marcos 16, 9. Em nome de Jesus Cristo. Acharam? Pastor, eu não achei. Vocês não auxiliam. Amém, Jesus? Presta atenção aqui. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com quem? Com ele, os quais estavam tristes e o quê? Chorando. Presta atenção. Jesus falou que ia morrer em 3 dias, no terceiro dia ele iria o quê? Jesus morreu na sexta, passou o sábado, e aqui era o exato dia a qual o Senhor disse que iria ressuscitar. E como que eles estavam? Tristes. Eles deveriam estar como? Alegres, pelo cumprimento da palavra. Aquele era o dia do cumprimento da palavra. Mas ali a Bíblia relata que eles estavam o quê? Tristes e chorando. Amém? Toda a palavra de Deus tem um tempo determinado para se cumprir na sua vida. Amém? Eu não sei se é amanhã, se é depois, se é daqui a um ano, ou daqui 3 horas, pode você sabe. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, a minha expectativa tem que ser naquilo que vai se cumprir, tem que ser com alegria. Não é com tristeza não. Tem luta, mas Deus falou que você teria o quê? A vitória, sim ou não? Deus disse que você teria a vitória. Ele disse que teria aflições, mas teria o quê? A vitória. Então eles estavam como? Chorando, né? E ela veio o quê? Trouxe a palavra ali, no 11, né? E ouvindo eles que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não o quê? Não creram. Então presta atenção. Uma coisa que faz o coração de uma pessoa endurecer é o sofrimento, a tristeza, a luta, a dificuldade e a provação que essa pessoa passa aos longos dos anos. Se a pessoa não tomar cuidado, nem na palavra que sai da boca de Deus, essa pessoa vai acreditar mais. Amém, Jesus? Essa pessoa não vai dar crédito. Mas a palavra falou: mas eu passo tanto tempo por essa luta, eu nem acredito mais que Jesus vai operar. Eu nem creio mais que Jesus vai mudar essa circunstância. Não, nasceu assim, eu acho que vai morrer assim. Não, meu irmão, Deus faz a obra. Amém, Jesus? Deus muda o homem. Deus tem essa capacidade de pegar o fraco e fazer forte, de pegar aquele meu irmão que anda ali num momento, vamos dizer, lamentável, e fazer aquela pessoa como
príncipe, assim diz a palavra, meu irmão, que ele pega o pequeno e tira do monturo, tira aquela pessoa da dificuldade, do problema que ela está vivendo e faz aquela pessoa grande, transforma, se torna irreconhecível aquela pessoa. Amém? Irreconhecível. Então, às vezes, a luta faz com que o coração da pessoa fica como? Fique duro, a pessoa fica insensível. Né? É fácil você quebrar uma pedra, meu irmão, a não ser que seja com muita força. É fácil? Sim ou não? Não é fácil. Então, a pessoa se torna uma pessoa insensível. Ela se torna insensível diante da situação. Você pode ver uma pessoa que cada vez que ela vai endurecer o coração diante das lutas, dos problemas, ela se torna uma pessoa sem empatia. Sabe que é uma pessoa que tem empatia pela uma outra? Ela se comove, ela se move pela outra, ela se dispõe. E você vê que as pessoas hoje estão cada dia mais sem a empatia. Amém, Jesus? E aqui eles estavam como? Eles não creram. A Maria disse: eu vi o Senhor ressuscitado. Mas eles não acreditaram, mesmo tendo ouvido do próprio Jesus que ao terceiro dia iria o quê? Ressuscitar. Amém? O pastor prega, meu irmão, mas quem fala o teu coração é quem? Deus. É o Senhor Deus, é o Espírito Santo que fala através dessa palavra. Quer mais confirmação ainda, meu irmão? Deus fala e vai falar. Amém? Vai falando, mas quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Amém? Continuando aqui, no 12. E depois manifestou em outra forma a luz deles, que iam de caminho para o campo. E indo este anunciando aos outros, mas nem estes o quê? Olha aí, meu irmão, coração duro, pessoa difícil, coração difícil. Pessoa ouve a palavra, olha, Deus tem feito, está fazendo, vai fazer, vai mudar. Pastor, tudo que o senhor está falando para mim é historinha para dormir. O senhor não sabe a minha vida, o senhor não vive a minha vida. Eu não sei, meu irmão. Eu não sei da tua vida, eu não sei da tua história, eu não sei do seu dia a dia. Mas será que Deus não sabe? Sim ou não? Será que Deus não está vendo a tua circunstância, a tua luta, a tua dificuldade? Quanto você está sofrendo diante desse momento, Deus está vendo. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que nós vivemos por vista. A Bíblia diz que você vive pela fé. Amém? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não é algumas coisas. O poder de Deus, ele não é limitado. O poder de Deus, ele é ilimitado. Amém? Se você crê naquilo que Deus está falando, você não vai ter limitações para você vencer. Amém? Não vai ter limitações, mas eu tenho que ouvir aquilo que Deus me fala. O mundo vai falar para você que você não pode, você não consegue, que não vai dar. Mas se eu volto para a palavra me diz o quê? Filipenses 4:13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é palavra motivacional, não, irmão, é palavra de fé. Amém? Palavra de fé. Eu tenho que olhar para a palavra, ainda que a circunstância esteja difícil, e crer naquilo que Deus tem falado. Amém? Eu tenho que crer e olhar com os olhos da fé, não olhar para o gigante, mas olhar para a vitória por trás do gigante. Amém? É dessa maneira, em nome de Jesus. Mas eles não creram, né? Olha no 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles o quê? Juntamente. Ele lançou em quê? Em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haverem o quê? Crido nos que tinha visto o já ressuscitado. Então o que Deus fez com eles? Jesus fez com eles? Deu uma repreensão, não é? Lançou a rosto porque eles não creram, porque eles endureceram o coração, mesmo Maria tendo visto e o anunciado que ele tinha ressuscitado. Amém? Você vê que tem pessoas que têm grandes testemunhos na vida delas, né? A pessoa vem aqui com um testemunho, mas tem pessoa que ouve e acha que nunca vai acontecer com ela, mesmo talvez sendo a mesma circunstância. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas.
né? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas, meu irmão, tudo é possível àquele que crê, não é aquele que não crê. Amém? Não é aquele que fecha o coração para a palavra e fala, não, eu vou fazer do meu jeito, né? Eu falo que tem pessoa que deveria pegar a sua Bíblia e começar a arrancar as partes que contraria, a parte que o Espírito Santo a contraria, e viver segundo aquelas páginas que agradam. Eu te garanto que não vai sobrar muita coisa, meu irmão, né? O povo queria, ali no Egito, queria viver conforme eles bem achavam, queria voltar para trás, reclamavam com Deus, e isso, aquilo, outro. Permaneceram 40 anos no mesmo deserto. Então, quando você ouve a palavra de Deus, feche o coração, amém? Deus está falando, eu vou operar um milagre. Mas como que vai acontecer, Deus? De que maneira vai acontecer? Eu não sei, meu irmão, porque senão não seria o quê? Milagre, não é? Se milagre se explica, não é mais milagre, é ciência. Se eu explico o milagre, ele não se torna mais milagre, ele se torna algo que eu posso explicar. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, acontecem com um coração receptivo, quebrantado, amém? É o coração quebrantado que agrada a Deus, é um coração aberto à palavra, é uma pessoa que se sujeita à voz de Deus e permite que o poder de Deus venha agir na vida dessa pessoa. Abre lá, Salmo 51, versículo 17. Então, o que agrada a Deus, pastor? Um coração quebrantado, meu irmão. Eu nem ia citar isso aqui, mas a irmã foi usada pelo Espírito Santo ali, ela citou isso, fixou aqui na hora que ela falou. Salmos 51, versículo 17, em nome de Jesus. Amém, Jesus? E diz aí, acharam Salmos 51, versículo 17. Amém, Jesus? Amém. E diz aí, os sacrifícios para Deus são o quê? O espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezará o quê? Ó Deus. Então, o que agrada a Deus? Né? O que agrada, o sacrifício que agrada a Deus é um coração receptivo, meu irmão. A voz do Espírito, aquela pessoa que recebe a direção de Deus. Quando essa pessoa abrir a boca e orar, Deus não vai desprezar a sua oração. Amém? Deus não vai desprezar a sua oração. Mas ao coração daquela pessoa que ela não recebe aquilo que Deus tem, Deus não ouvirá, meu irmão. Deus não ouvirá o coração do orgulhoso. A Bíblia diz que, meu irmão, que aquele que endurece a sua cerviz, a Bíblia diz que sem tempo, sem demora, ele vai ser o quê? Ele vai ser quebrantado, né? Então, a gente precisamos ter esse coração aberto à voz de Deus. Amém, Jesus? Não pode deixar o coração endurecer, minha irmã, petrificar, em outras palavras, né? A luta, a circunstância, ela vem para que você se torne, a sua estrutura se torne mais forte, mas o coração ele não pode se fechar. Eu já falei aqui algumas vezes, uma pessoa que ela passa por uma luta, um período de luta, ou ela pode se tornar muito forte na luta, ou ela pode se tornar uma pessoa muito frágil, fragilizada, né? Não me toque, mimimi. Então a gente precisa se fortalecer, meu irmão. Deus quer ver você forte, amém? Para você aguentar a circunstância da vida. Como que você quer receber algo maior de Deus, sendo que você se fecha para aquilo que Deus fala? Amém? Amém. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, isso não. Se Deus está falando com você dessa maneira, permaneça naquilo que Deus tem falado, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos se voltar para a palavra. Amém? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito e sentir alegria naquilo que Deus tem falado. Amém? Amém. O Davi, quando ele era repreendido, o que ele fazia? Ah, profeta, isso aí não é para mim não. Não, foi ela que errou, foi ele que errou, era assim? Às vezes a gente se justifica diante de Deus, não é? Fala, oh Deus, não foi eu não, Deus, o Senhor sabe, o Senhor está vendo as coisas acontecendo dentro de casa.
Não, velho. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito, ouça aquilo que Deus tem falado, e conforme Deus tem falado, meu irmão, não endureça o coração, não. Não faça como o rei Amazias fez. Ele sabia que ele deveria buscar o conselho com os mais velhos, ele foi buscar com os mais novos, o inexperiente, aquele que não tinha experiência, né, diante do reino. Então, a pessoa ela precisa ouvir a voz de Deus. Amém? Dá tempo aqui, 2 Crônicas 25. 2 Crônicas 25. Em nome de Jesus. Crônicas 25, versículo 1. Amém, Jesus? Amém. Era Amazias da idade de quantos anos? 25 anos, quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, o seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias juntou a Judá e pôs segundo a casa dos seus pais, por chefe de milhares, por chefe de centenas, por toda Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos, e daí para cima achou deles 300.000 escolhidos, que saíram ao exército, lançavam lança escudo, né? E também Israel tomou soldo de 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Presta atenção aqui, o rei, o Amazias, ele guardou algo dentro do seu coração. Depois que ele conseguiu ali estabelecer o seu reino, na oportunidade ele fez o quê? O mesmo que fizeram com o seu pai. E tem pessoa, meu irmão, que só está esperando a oportunidade para fazer o mesmo que fizeram com ela, ou com ele, né? Então o Amazias, ele não deixou ali que Deus agisse no seu coração. Ele não ouvia a voz de Deus quando Deus falava. Então, quando surgiu a guerra, ele foi preparando, ele preparou os jovens para a guerra, né? Mas ele não buscou a orientação de Deus. Presta atenção aqui, vou dar um saltinho com você, vou pedir para você pular lá para o versículo 13, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui: porém os homens da tropa que Amazias despedira, para que não fossem com ele para a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde a Samaria a Bet-Orão, e feriram deles 3.000 e saquearam um grande despojo. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses de Ser, tomou por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhe incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta, que ele disse: por que buscaste os deuses deste povo, que o seu povo não livraste da sua mão? E sucedeu que, falando ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te ferirão. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não deste ouvido ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou Joás, filho de Eucás, filho de Geu, rei de Israel, e dizendo: vem, vejamos face a face. Porém Joás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cargo que está no Líbano mandou dizer ao servo:
que estava no Líbano, da sua filha, meu filho, por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano, passarão e pisarão carne. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas. Elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazias não lhe deu o quê? Ouvido, porque isto vinha de Deus, para entregar na mão dos teus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu a ele Amazias, rei de Judá. Viram-se face a face a Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a quem? Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeocás, Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. Derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Presta atenção aqui, né? Vou continuar, senão vai alongar muito. O rei Amazias foi um rei que eu posso tratar como um rei de coração endurecido. Por quê, pastor? Deus falou uma vez com ele, Deus falou 2 vezes com ele, Deus deu aviso a ele, e mesmo assim ele mandou o profeta calar o quê? A boca. Ele não entendeu que aquela palavra vinha de quem? Vinha de Deus. Ele resistiu à voz de Deus e ele continuou agindo, seguindo com a sua vida. Presta atenção, meu irmão. Deus, a Bíblia diz que Deus quer que você vá bem em todas as coisas, que as bênçãos do Senhor o siga. Mas quando você deixa de ouvir a voz de Deus, o que acontece com você? Vem consequências, meu irmão. O mal se levanta e você não vai ter a força de Deus para vencer este mal. Então ele, apesar de entender que era Deus, ele não quis ouvir a voz de Deus. Então aquilo que era o seu porto seguro, as suas fortalezas foram cada hora, cada momento sendo o quê? Destruída. Então Deus, meu irmão, ele não tira a bênção de ninguém, mas a pessoa, quando ela não ouve a voz de Deus, as consequências vão vindo por si própria. O inimigo vai se levantando e essa pessoa vai o quê? Ela não vai ter o apoio de Deus para vencer a luta. Amém? Então, quando Deus falou com ele resistiu à voz de Deus. Por isso, meu irmão, não resista à voz de Deus. Você quer ter uma vida de vitória? Você quer ter um casamento abençoado? Seja aquela pessoa, meu irmão, que ouve a voz de Deus. Uma pessoa que coloca o joelho no chão e entende que muitas coisas só se vencem através do quê? Da oração. Amém? Tem coisa que você só vai vencer ao ouvir a voz de Deus. Amém? Não era para ele ir a esta guerra, não era para ele agir dessa forma, não era para ele tomar atitudes como ele tomou. Então tem pessoa, meu irmão, que ela segue o próprio coração. Amém? Para finalizar aqui, eu vou pedir para você abrir lá no livro de Efésios 4, versículo 17. Então a gente precisa deixar Deus agir na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, nas nossas finanças. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Aos Efésios 4, 17. Em nome de Jesus. Acharam? Sim ou não? Aos Efésios 4, 17. Em nome de Jesus. Todo mundo achou? Aos Efésios capítulo 4, versículo 17. Vem, Jesus, que diz aí: e digo-vos isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, que são as nações, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, escurecido no entendimento, separado da vida de
Deus, pela ignorância que há onde? Neles, pela dureza do vosso coração. Presta atenção aqui, o que Deus diz aqui? Que a gente precisa, meu irmão, seguir a Deus e não andar segundo o conselho do mundo, amém? Segundo o conselho dos gentios. A gente não pode ser ignorante. Ignorância é o que? A falta de conhecimento. O próprio Deus diz que o homem, o seu povo, na verdade, ele é destruído pela falta do quê? Do conhecimento. Ele disse lá em Oséias 4:6: o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Então, quando você conhece as coisas do Senhor, você passa a não lutar mais pelo seu próprio entendimento, amém? Você não luta pela sua força, você começa a agir naquilo que Deus tem falado, amém? Louvou aqui com a D, eu creio no poder do quê? Da oração, não foi? Sim ou não? Sim. Essa canção é uma própria oração, meu irmão, né? Vou colocar meus problemas a Deus, não é? Vou entregar os meus problemas a Deus. Teoricamente a gente até sabe como deve agir, mas a gente não faz. A gente segue o percurso do mundo. O mundo diz assim, faça assim, desista, joga tudo pro alto e a gente anda conforme o quê? O percurso do mundo. Meu irmão, se você soubesse a força que Deus coloca dentro de você para você vencer, você nunca desistiria das coisas tão fácil. Amém? Se você pegar em Juízes 6, eu não vou ficar lendo não, porque senão vai alugar, já está escrito já. Juízes 6, o Gideão tinha uma força dentro dele. Ele nem sabia que tinha essa força. Sim ou não? O próprio Deus disse: vai nessa tua força, Gideão. Foi assim? Ele não sabia que tinha uma força dentro dele. E às vezes você não conhece a força da fé que tem dentro de você. Pastor, uma fezinha de grande mostarda. Essa fé, meu irmão, move montanhas, não diz assim? Né? Aquele que crê, né, dirá, como foi ensinado aqui na lição: a este monte erga daqui, lança pular e não duvidar do coração, assim será o quê? Feito. Sim ou não? Se a minha fé diante dos meus olhos é pequena, diante dos olhos de Deus essa fé é grande, porque ela não vai ser para sempre um grão de mostarda. Amém? Ela vai crescer no nome de Jesus. Então a Bíblia diz para a gente não andar na vaidade do nosso sentido. Sabe o que significa isso? É aquilo que eu acho, que eu penso que é o certo. Não, eu não posso agir na emoção, no impulso, não é assim? Pastor, eu agi ali na flor da emoção, depois que eu esfriei a cabeça, pastor, eu vi a burrada que eu tomei, que eu fiz, não é assim? A pessoa age na hora que o sangue está quente e depois se arrepende. A gente não pode agir dessa maneira, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos aqui no 19. Por quais, havendo o quê? Perdido todo o sentimento, se entregaram as dissolução, para com avidez cometer toda o quê? Pureza, né? Tudo aquilo que é fora da palavra. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que tem ouvido dele, foste ensinado como está esta verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis, que é vos despir, né, do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, né? O sentido aqui no tratar de coração, mente e alma, e vos revestir do homem que é segundo a Deus, criado na verdadeira justiça e em santidade. Então a Bíblia diz, meu irmão, que nós somos velha criatura ou nova criatura? Sim ou não, irmãos? Você é a velha criatura ou a nova criatura? É a velha natureza ou a nova natureza que domina os seus sentidos? Porque tem hora, meu irmão, que se você deixar a natureza velha sobressair, daqui a pouco ela vai tomar domínio daquela pessoa que se entregou para Jesus. Daqui a pouco você está agindo no eu acho, pastor, eu acho que é assim, e vai descartando o quê? A palavra de Deus. Então tem pessoa que ela está agindo no seu próprio sentido, não na direção de Deus. Ela está seguindo o seu próprio coração.
pastor, mas Deus falou, eu estou sentindo no meu coração. Cuidado, o coração do homem é o quê? Enganoso. Os nossos sentidos são o quê? Enganosos, não é? Sim ou não? O seu sentido fala, desista, para, não é? A luta está grande, Deus vai entender se você desistir, não é assim? Mas Deus não fala nada disso não, meu irmão. Deus fala que para você continuar, Ele é com quem? Com você, né? Deus é com você. Então você tem que despir. O que é despir? É tirar, né? Ao velho homem tem que ser tirado. O velho homem é aquele que desiste, aquele que para, aquele que não quer mais, né? Aquele que fica pedindo para Deus, Deus, tira a minha vida, Deus, eu estou sofrendo tanto. Esse é o velho homem. O novo homem, aquele que foi recriado pela palavra, pelo Espírito Santo, ele não desiste, meu irmão. Ele vai para cima. Ele sabe que se ele colocar o joelho no chão, a família vai ser o quê? Vai ser salva, sim ou não? O seu Deus é um Deus grande, não é um Deus pequeno? Deus grande, é um Deus forte, poderoso. Então esse é o teu Deus. Há limitações para Deus agir na tua vida? Só vai ter se você for um coração de pedra, né? Então Deus precisa tirar essa dureza do nosso coração, porque se o coração for duro, não vai haver perdão. Se o coração for duro, a gente não vai ter mais milagres. Amém? Se o coração é duro, a gente não vai se tornar uma pessoa insensível às circunstâncias. Amém? Não vamos se comover mais com a pessoa, não vamos mais ter ali, não vamos dar mais credibilidade àquilo que Deus tem falado. Então, meu irmão, você vai permitir que o seu coração endureça, porque Deus quer essa dureza do teu coração. Amém? A Bíblia diz aqui, eu vou ler para você, se você quiser marcar, lá em Provérbios 28:14. Qual é a consequência, pastor, do coração duro? Você vai entender aqui. Provérbios 28:14. Não sei se a tua tradução vai estar igual a minha, tá? Se tiver diferença, fala aí. E diz aí: bem-aventurado o homem que continuamente o quê? Dele. Mas o que endurece o seu coração virá a cair aonde? Não. É o pastor que está falando isso ou é a Bíblia? A Bíblia. O bem-aventurado significa feliz, né? Feliz o homem que continuamente o quê? Dele. Pastor, eu tenho muito medo de Deus. Não é isso não, irmão, é respeito. Amém? É você querer andar ali na palavra, é você querer agradar a Deus, é o seu coração ser movido pela voz da palavra de Deus. Amém? Quem se sente ofendido com a palavra, não está se sentindo ofendido com o pastor, não. Aí se resolva com quem? Com Deus. Amém? Se o pastor falar da minha parte como homem, eu vou até você e peço perdão. Agora, se a pessoa ela se ofende com a palavra de Deus, endurece o coração, aí ela se trata com Deus. Se Deus está errado, trate com Deus. Então eu tenho que temer o quê? A palavra, sim ou não? Sim. No sentido de respeitar aquilo que Deus tem falado. Deus está falando comigo, Deus, amém, glória a Deus, Pai, eu vou andar no teu caminho, eu vou fazer conforme a tua palavra. O Senhor está falando para mim não desistir, então eu não vou desistir. Eu vou buscar a força do Senhor, e ainda que o inferno se levante, ele vai cair no nome de Jesus. Amém? Mas quando eu endureço o meu coração, essa palavra não é para mim não. Pastor André, um jovem inexperiente, ele não passou o que eu passei na vida, né? Não é assim não, meu irmão, né? Eu posso não ter passado até mesmo o que você passou na vida, né? Mas Deus, ele te conhece. Amém? Um assunto, meu irmão, de vitória, irmão, com Deus não tem perca não. Olhe para a palavra no nome de Jesus. Amém? Se você quer ver a sua família salva, a sua casa salva, a sua situação mudada, você tem que olhar para a palavra. Amém? E quando Deus, o Espírito Santo, falar com você através da palavra, eu não posso sair daqui triste não. Eu sair alegre, porque Deus falou comigo, né?
Quando Deus fala com você, irmão, parece que o mundo à sua volta desaparece. Parece que você está frente a frente com Ele. E nesse momento você tem que se alegrar. Amém? Você tem que se alegrar no nome de Jesus. Não endurece o coração, não. Quem endurece o coração? Deixar. Né? Você vê que o faraó, Deus falava, não é? E ele faz o quê? Endurece o coração. Veio consequência? Deus queria isso para ele? Não queria. Deus queria só que ele libertasse o povo e deixasse o seu povo embora. Não era assim? Mas ele endureceu o coração. E aí foi vindo o quê? Consequência. Então, entenda aqui, meu irmão. Quando você ouvir a voz de Deus, eu sei que Deus fala com você através da palavra. Faça o quê? Não endureçai o vosso quê? Coração. Que Deus fale mais ao teu coração. Em nome de Jesus. Coloque fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos. Não sei de que forma Deus falou com você. Mas você vai orar a Deus. Vai orar a Deus. Você que está pensando até mesmo em desistir, sair da igreja. A luta está grande. Não. Ouça a voz de Deus. Feche os olhos. Pai querido, Pai amado. No nome de Jesus, Deus. Eu preguei a tua palavra, Senhor. Meu Deus. Da forma mais simples que eu podia, Jesus. Para que a compreensão do teu povo não fosse dificultada, Pai. Deus amado, meu Deus querido, tem pessoas que não entendem que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, meu Pai, ela é a luz para o caminho dessa pessoa. O entendimento dessa pessoa não pode estar escurecido como, meu Pai, o mundo, Pai, o segue. Meu Deus, o Senhor quer mudar a história dessa pessoa, Jesus. Oh, meu Pai, que no nome do Senhor, que todo o complexo, Senhor, a vontade de desistir, a vontade de parar, a vontade, Senhor, de tirar a própria vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, meu Pai, que seja tirada agora. Meu Pai, essa pessoa que se encontra, Pai, oh, meu Pai, triste diante de uma situação, não, meu irmão, creia naquilo que Deus tem falado. Creia que Deus tem falado que vai salvar a tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, seja onde eles estiverem. Deus pode entrar nesse vale da sombra da morte e tirar ele de lá, minha irmã. Deus pode tirar ele de lá e salvá-lo e colocá-lo num estado de vida ali, não de forma vegetativa. Oh, é hora de você falar com Deus. Creia no partido de Deus, creia que Deus vai mudar a história da sua família, creia que Deus vai tirar esse sofrimento no nome de Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. O pregador é um mero instrumento do Espírito Santo, é um mero instrumento de Deus, e é Ele que você tem que escutar, é Deus. O mundo fala para você desistir. O mundo te dá uma instrução e os conselhos que você tem ouvido talvez não tenham vindo de Deus, mas ouça a voz de Deus. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te chamou para ser uma vencedora. Tudo que vem na nossa vida é por permissão de Deus, mas Deus ele vai te preparar para essa batalha. Você vai ver a glória de Deus, meu irmão. Você vai ver a glória de Deus, minha irmã. Coloque-se diante do Senhor com ousadia. E Deus vai te preparar para essa batalha. E no nome de Jesus Cristo, a glória será grande, meu irmão. A glória de Deus será grande na sua vida. Mas permita Deus tirar o coração de pedra. Como diz na palavra em Ezequiel: eis que vos tirarei o coração de pedra, e colocarei dentro de ti um coração de carne, e colocarei um espírito reto, que ande segundo os meus mandamentos. Eis que você precisa, meu irmão. Deus quer tirar essa dureza do teu coração. A vida talvez colocou essa dureza dentro de você, mas Deus ele quer mudar o teu coração, o teu interior, em o nome de Jesus Cristo. Diga: Senhor meu Deus, eu não quero que a circunstância, que as lutas, que a dificuldade, seja qual área que for, ó Deus, endureça o meu coração. O meu coração, meu Deus, tem que ser um coração moldado pela tua palavra. Como, meu Deus, a parábola do semeador, a terra tem que ser, meu Pai, uma boa terra, e o meu coração tem que ser esta boa terra, Senhor, para que a tua palavra, que é a semente de Deus, venha, meu Pai, crescer, germinar, florescer, e a minha vida seja uma vida cheia de frutos, Senhor, do Senhor, em nome de
de Jesus Cristo. E aquele que crê, aplauda o Senhor de volta. Já na palavra de Deus, irmão, tem dia que a gente prega, parece que, né, a dificuldade parece, mas eu sei que é esse dia que Deus fala mais ao teu coração no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar rapidinho, irmão, passa aí para o dízimo, né? Que amanhã é dia de trabalhar ainda, né, irmão? Né? Pastor, eu estou ainda trabalhando em casa. Amém, glória a Deus, mas está trabalhando do mesmo jeito, né? Sim ou não? Difícil, né? Eu falo, coitado que trabalha com telemarketing, como é difícil, né? A pessoa está lá trabalhando e a criançada na rua correndo, né? E o funk, não é? Funkadão. Misericórdia. Pastor, eu preciso colocar o dízimo na oferta. Peguei, seja fiel um pouco e Deus vai te colocar no mundo, tá? Não é para agora não, você pode trazer assim que você recebeu o seu pagamento, né? O seu vale. Dízimo, coloca o dízimo, você pode ver o quanto você quiser, meu irmão. Bom? Glória a Deus. Peguei. Em nome de Jesus. Amém? Levanta aí o seu dízimo, o seu oferta. Se você não tem, não fica triste não. Vai determinando, o Senhor Deus ele vai abençoar as obras da sua mão. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai querido, Deus amado, abençoa, Pai, a oferta, o dízimo, o voto, Pai, o compromisso que essa pessoa tem com a tua obra, Senhor. Que não deixe faltar, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. E assim como disse o Pai em Provérbios 10:25, que a bênção do Senhor que enriquece e a ela não acrescenta dores, o Pai esteja sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, coloque aí no pé, com alegria. Amém, Jesus. Pastor, não vou dizimar não, porque as coisas estão difíceis. O patrão falou que vai baixar o meu salário, determina, meu irmão. Não vai baixar não, tem que aumentar no nome de Jesus. Amém? Não tem que crer não, crer, não é assim? Tem que crer. Uma vez eu falei aqui, eu recitei, né? Eu falei que ia aparecer dinheiro na conta, a irmã tomou posse. A palavra foi para ela. Aí, no outro dia ela perguntava para esse irmão: pastor, apareceu o dinheiro lá na conta. Eu falei: irmã, que bênção. Eu falei: mas já foi verificar se foi alguma coisa errada? O pastor, é crédito, mas crédito quer, irmã. Não, pastor, eu fui lá ver. O gerente falou que foi uma pessoa que colocou, está lá. A pessoa não reclamou nada, então é meu. Ela deixou um tempo lá, né? Então foi bênção de Deus, né? O gerente teimando que já estava lá que ele falou, mas ela falou: pastor, não estava. O gerente falou que estava. Então, tudo é possível aqui. Às vezes uma palavra não é para todo mundo, às vezes é uma pessoa que recebe aquela palavra. Amém? Então fica firme aí, né? Tempo de crise, não, nós estamos em Cristo, não é assim? Sim ou não? Crescer e prosperar, né? Essa é a diferença do povo de Deus, não é? O povo lá passando lá o José, né? Lá no Egito, ele foi o quê? Próspero, não foi? Deus deu inteligência e sabedoria para ele prosperar no tempo de dificuldade, não foi? Não veio a fome lá, que Deus tinha falado lá através do sonho do faraó, e ele prosperou, não prosperou? E fez os que estavam em volta dele também o quê? Prosperar. Então, Deus pode te levantar, meu irmão, e fazer o quê? A tua família prosperar em nome de Jesus. Também, rapidinho, aqui deixar os recados. Sexta-feira, curso fé, lição 3, é isso? Lição 3. Venha aprender de Deus, né? Como ter fé na palavra. Domingo, os filhos de Deus, 9 horas e 18 horas, tá bom? Já está o tempo do povo voltar para a igreja, para ouvir a palavra. Se necessário for, coloca as cadeiras aqui na frente para você não ficar pertinho do outro, né? Está na hora do povo voltar. É claro que tem aqueles que são mais grupo de risco, mesmo aquelas pessoas mais doentes, então depois eu mando a palavra para eles, né? Então, mas se você, pastor, eu não sou grupo de
Cristo, estou na fé. Então fica firme no nome de Jesus Cristo. Amém? Não é querendo fazer medo para você, não, mas você acha que isso aqui protege? Seja sincero com o pastor, sim ou não? Você acha, coloca na luz, você acha que protege? Pastor, mas segura o espirro. Um espirro tem 160 km por hora. Espirra aqui para você ver o que acontece. Você já viu como os virologistas lá, como eles se vestem? Sim ou não? Como que eles se vestem? Irmão, é todo encapado assim, ó, e ainda com tubo de oxigênio assim. Então, se o Senhor não cuidar de você, meu irmão, ninguém cuida no mercado, ninguém cuida na feira, ninguém cuida no seu trabalho. Confie no Senhor, irmão, que Ele tem cuidado de você no nome de Jesus, tá? Fazendo medo de ninguém não. Mas se não for o Senhor cuidar de você, a Bíblia diz que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão cuida quem? Eu acho que o pastor é um pouquinho mais inteligente do que os cientistas lá. Estava vendo lá, tem um microscópio, eu falei assim, Pai do céu, só Deus mesmo que cuida da gente, né, irmão? Você vai andar, isso aqui evita também um pouco, né? Mas Deus não vai contaminar ninguém, né? Ninguém está contaminado aqui, graças a Deus. Mas se a pessoa dá um espírito, vai segurar onde? Só na máxima, eu não acredito que segura não, tá bom? Mas fica firme na fé no Senhor Deus, que é Ele que cuida de você. Amém? Em nome de Jesus. Coloca de pé. Meu irmão, está assustada. Está assustada não, irmão. Assustada não. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Pai querido, Deus poderoso, meu Pai, eu sei que Deus, mas isso é uma verdade. Se o Senhor não cuidar de nós, Pai, quem vai cuidar de Jesus? Meu Pai amado, é o Senhor que tem que cuidar dessa pessoa, no milho e no beco. O Senhor disse que ela seria abençoada na entrada e também na saída, Pai. E nós cremos nessa palavra, Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um dos seus filhos, Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa tenha uma resposta da tua parte, Senhor. Que essa pessoa não se diminua, Senhor, diante da circunstância, mas que ela, meu Pai, se erga e creia que por detrás dela há um Deus todo-poderoso, Pai. Meu Pai, eu te peço socorro e eu te peço os livros, guarda, Pai, de todo mal, em nome